trazer consolo a toda a família, né? Tive a oportunidade nessa manhã de conhecer o Jefferson, o Cauê e a Isabela, que são aí onde as guerras acontecem mais fortes, é no núcleo da família. E a gente entendeu o quanto essa família está ainda, né, sofrendo, junto com todos os demais familiares, por todo esse processo que tem vivido. Mas o Senhor Deus é aquele que traz consolo. Nós viemos nessa manhã para estar nos solidarizando com todos vocês e orando, pedindo a Deus para que Deus venha fortalecer, porque existe uma caminhada ainda, né? O pai precisa continuar forte para poder direcionar os filhos, e essa graça que só emana do Senhor, ela vai ser derramada, já tem sido derramada, porque se não fosse assim, o marido não estaria de pé, os filhos não estariam de pé também, todos os demais familiares. Quero agradecer por essa abertura que vocês estão dando e fazer a primeira oração, em nome de Jesus. Pai, eu quero nessa tarde glorificar o Teu nome, porque o Senhor é bom em todo o tempo, até num momento como esse, Pai, de dor, de luto, de passamento, nós Te glorificamos, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bondoso, Pai. Por vezes nós não entendemos e nem compreendemos os planos do Senhor, mas nos curvamos diante dele, Senhor, porque sabemos que a Tua bondade é boa, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Olha, Senhor, para o coração desse esposo que está enlutado, da filha, do filho, de todos os demais familiares, irmãos, irmãs, sobrinhos, amigos, Pai. A mamãe que está aqui, Senhor, e traga o consolo devido, aquele consolo que só o Senhor pode dar. A paz que excede todo entendimento, Senhor. Que essa paz venha reinar sobre a vida de todos que aqui estão. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu quero ler, primeiramente, o Salmo de número 23. Quero ler 2 salmos, mas o primeiro que eu quero ler é o Salmo de número 23. Esse é um salmo de Davi. A Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nós vamos cantar um louvor, porque mesmo num momento como esse, nós precisamos tributar a Deus toda a honra e toda a glória. Por que é tão difícil nós estarmos num momento como esse? Porque o homem, quando eu falo homem, eu falo ser humano, homem, mulher. A Bíblia diz que ele não foi criado para morrer. O homem foi criado para viver eternamente. Primeiro o homem que o Senhor criou ele. Esse homem era perfeito. Não havia pecado, não havia mal. O Senhor criou ele para viver eternamente. Mas por conta do pecado, quando o pecado entra no mundo, a Bíblia diz que foi, então, ordenado o homem morrer uma só vez. Depois vindo o juízo. Só que na nossa mente não está programado. A gente não consegue entender. Não há quem diga que diz assim: eu estou preparado hoje para perder minha mãe, para perder o meu pai, para perder o meu tio, minha tia, um amigo próximo. Ninguém. Quando chega, pode ser na família do rico ou na família do pobre. Não tem jeito. A dor se torna insuportável. Mas a Bíblia diz que aqueles que morrem em Cristo viverão eternamente. Esses terão o descanso eterno. Então hoje, o corpo
a Daiane está aqui, ela já passou. Por ela, nós não temos como fazer mais nada. Não existe mais possibilidade, porque ela já cumpriu a missão dela. Ela já cumpriu a missão como mãe, como esposa, como filha, né, como amiga de muitos que aqui estão, mas depois da morte, o juízo. Agora, os que aqui ficam precisam de força. E o Jefferson vai precisar de muita força da família. A gente está vendo os familiares, os amigos que aqui estão, né, vieram dar um abraço, dar um beijo, uma palavra de consolo. Isso é muito importante. E que isso permaneça. Ele vai precisar disso hoje, amanhã, depois de amanhã. Né? Soubemos que eles moram em outro país, né? Talvez de repente vai retornar para lá para trabalhar ou ficar, não sabemos, mas ele vai precisar, assim como os filhos também, né? O pequenininho aqui, menorzinho, aquela que é já uma moça também, vão precisar bastante desse apoio, porque não é fácil passar por um momento como esse, mas tem sim alguém que pode nos ajudar a passar, e o nome dele é Jesus, que através do seu Espírito traz um consolo. A Bíblia diz que um dia os discípulos estavam dentro de uma casa, porque os romanos estavam perseguindo os cristãos para matar após a ressurreição de Jesus Cristo, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E os discípulos estavam tristes, estavam dentro de uma casa, a casa estava fechada, os romanos perseguindo para matá-los, coração apertado, e a Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles. Não entrou pela porta, porque ninguém abriu a porta. Ele não entrou pela janela também, mas fato é que ele entrou. E quando ele chega no meio dos discípulos, ele diz uma palavra: paz seja convosco. Então, essa paz que não se compra no supermercado, essa paz que não dá para passar o cartão black lá e falar, eu quero paz. Não tem como comprar. Tem gente agora que está sentado no sofá bom, televisão boa, casa com tudo que tem de riqueza e não tem paz, porque a paz só Jesus pode dar. Então essa paz ela está disponível, e é essa paz, gente, que nós cremos que Deus está trazendo ao seu coração. Amém? Para você mesmo no momento turbulento como está vivendo, essa paz ela possa inundar teu coração, para que não entre no processo depressivo, para que essa enfermidade não pegue, crise de ansiedade, né? E continue vivendo. É isso que ele precisa fazer. Amém? Quero cantar porque ele vive. Vamos cantar esse louvor, tributando a Deus a adoração, porque ele vive, a gente pode crer no amanhã, que vai ter um amanhã melhor para a nossa vida. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e me perdoar. Na cruz morreu por meus pecados.
palácios e alcança o pobre lá nos rincões do norte e nordeste, numa casinha de Chopin. E o que vale é o que a gente faz em vida. Porque quando nós, e aí eu falo no plural, porque eu também estou incluído nisso, quando nós morrermos, se não for o arrebatamento da igreja, onde Cristo vai levar o seu povo para morar com Ele, nós tivermos que descer para o pó da terra, e o nosso espírito se torna, nosso corpo se torna pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. Na urna, aonde nós fomos colocados, não existe gaveta. Não dá para levar joias preciosas, não dá para a gente levar os recursos que a gente tem no banco. É só Jesus. Jesus disse, e aí ele sim pôde dizer essas palavras, ele venceu a morte e o inferno. Ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade. João 3,16. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E perceba que ele não disse ninguém vai. A Bíblia diz ninguém vem. Porque se ele dissesse ninguém vai, ele estaria falando de outro Senhor. Porque quem já encontrou Jesus já está com o Pai. E a oportunidade é de, em vida, nós estarmos aliançados com Cristo. Nós olharmos para Ele. Porque Ele é o único caminho. Eu vim para cá, eu moro em Itaquera, eu olhei no GPS. Me deu uma rota. Não teve como mudar a rota. Você precisa pegar Castelo Branco, vai pegar o Rodoanel para ir para lá. Se eu pego outra rodovia, eu vou parar em outro lugar. Não tem jeito. Jesus, ele disse: eu sou, com autoridade, o caminho, o único caminho. Ninguém vem, não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, estando com Cristo, já chegou até o Pai. E estar com Cristo é algo muito bom. O apóstolo Paulo, que foi um grande apóstolo da Bíblia, que andou por essa terra, ele disse assim: olha, bom seria para mim, muito melhor, estar com o Senhor. Muito melhor seria estar com Deus. Mas por conta do Evangelho, de falar da palavra para aqueles que ainda não conhecem, eu me submeto a estar um pouco aqui nessa terra. Mas muito melhor seria estar com Deus. Porém, nem todos entendem isso. Esse mundo é muito mau. Esse mundo, eu não preciso dizer para ninguém aqui. Você abre a internet ou entra numa rede de televisão, é pai matando filho, é irmão matando irmão, é guerras que se levantam por conta de recursos, pessoas que tiram a vida de outras por conta de um aparelho celular. Eu vi uma reportagem esses dias que alguém disse assim: mas você, por que você tira a vida das pessoas? Não, porque eu gosto disso. Se me der R$1, eu tiro a vida. Se for meu amigo, eu não preciso nem de R$1. Então se banalizou esse mundo, ele não vai acabar, ele já está acabando. Por conta da maldade da humanidade. E tudo isso veio por quê? Por conta do pecado. O homem é mau. E o mais bonzinho que entrou aqui hoje também é mau. Porque esse vírus do pecado nos atingiu. E o único que pode nos imunizar e nos limpar disso é Jesus através do seu sangue. Para que então possamos nos tornar pessoas melhores. Eu quero ler o Salmo de número 90, deixando essa palavra para vocês. O Salmo de número 90, ele traz uma palavra orientativa para nós. É um salmo de Moisés. Senhor, Tu és o meu refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó,
seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como um dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrastaste os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida, presta atenção, chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso quer dizer que para Deus não tem tempo. Por isso nós não podemos dizer, amanhã faremos isso, amanhã faremos aquilo. Falar algo forte aqui. O desejo do meu coração é voltar para almoçar com a minha esposa e meus filhos. Mas eu não sei se eu chego. Quem é que sabe? Alguém pode dizer assim que consegue, que vai voltar para casa e vai dar um beijo na mãe. É incerto. Por isso que a Bíblia diz, se o Senhor quiser, amanhã faremos isso. Quem é do interior de São Paulo lembra, é a família do Norte e Nordeste. Já vou tirar o chapéu e falava assim, se Deus quiser, vai acontecer. Só que os tempos vai passando e a gente imagina que a gente domina sobre a vida. Não. O que é a vida? A vida é um vapor que só dura um momento. É como a dona de casa que pega uma chaleira, coloca água para esquentar, e daqui a pouco ela lembra, fala, tem que desligar, desliga, acabou. É como uma flor que está muito bonita, e daqui a pouco você olha para ela, puxa, murchou. Passa rápido demais. A vida é como um conto ligeiro. Sabe um conto ligeiro? Puxa, lembra de que a gente estava junto ontem, aí olha, passou 40 anos, não é assim? Você encontra um amigo da faculdade, você encontra um parente, fala, poxa, a gente estava sentado ontem aqui, é seu filho? Porque a vida é um conto ligeiro. E qual é a expectativa de vida, conforme Deus disse? 70. Passou disso, já é enfado, canseiro. Alguns chegam a 80, outros têm o privilégio de chegar em 100, mas é 70. Eu tenho 44, para chegar em 70 é só mais alguns natais. E se a gente começar a pensar em Natal, a gente fala, puxa, só tem mais 10. O que eu estou fazendo na minha vida? Como que eu estou vivendo? Como que eu estou procedendo? A Daiane já venceu o parte dela. Ela já fez o que ela precisava fazer. Cumpriu a missão dela. Agora nós, qual é a reflexão para a nossa vida? Somos bons filhos, bons esposos, boas esposas, pessoas realmente que vai deixar um legado lá na frente. Precisamos nos preocupar hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã. Até porque a Bíblia diz que é melhor estar num velório do que numa festa. Jefferson conversou com a família e falou, deixa o pastor consegue ficar até 1 hora, porque a gente tinha pensado em fazer um. O senhor falou, fico. Eu fico, claro que eu vou ficar. Fico para dar um abraço, fico para dar uma palavra. Porque eu aprendi com a Bíblia que é muito melhor estar aqui do que estar numa festa. Aí alguém que, de repente, pastor, que loucura é essa? Não, explico para vocês. No momento de festa, ninguém está pensando num momento como esse. Em momento de festa, tem jovens que eles estão se embriagando até a tampa da chaleira e nem se lembra que tem uma mãe, que tem um pai, que tem um irmão que está sofrendo em casa, aguardando ele, que tem uma esposa que por vezes está aguardando, segurando o filho. Essa é a realidade da vida. Num momento como esse, a gente pensa, puxa, e se for eu amanhã? Que legado eu terei? Será que eu vou ter pelo menos um amigo que vai se despedir? Será que eu terei o melhor amigo que se chama Jesus? Porque esse é o amigo. Porque depois que nós fomos embora, é a gente e Deus. O esposo não vai com a esposa não vai com o esposo, o filho não vai com a mãe. Somos nós e o Senhor. E a Bíblia vai dizendo, 70 anos. Foi muito jovem. O que vocês têm que se lembrar?
Se lembre dos momentos bons, Jefferson. Os momentos felizes. Eu tenho entendimento, e o Fabiano estava falando, puxa, eu me lembro de alguns momentos com a minha irmã, ela veio para o Brasil, foi muito bom. É esses momentos que tem que se lembrar. Se lembra dos momentos, das batalhas que vocês venceram juntos. Se lembra desses momentos, sabe? Daquelas guerras, puxa, parecia que a gente não ia conseguir, mas lutamos e vencemos. Tem duas preciosidades aqui, não é isso? Vocês lutando juntos estão conseguindo conduzir, sabe? Dos momentos de risada, esses momentos. E os momentos ruins? Esses momentos, fala, Senhor, vivi porque precisamos viver, né? Enfrentou um momento complicado de enfermidade, a dor de aguardar todo esse período do sepultamento. Não, fica com os momentos bons. E certamente tem muitos momentos. Foi curta a passagem dela, né? Muito jovem, mas Deus sabe de tudo. Mas fica com esses momentos, os momentos felizes, os momentos bons, os momentos alegres. É isso que a gente tem que ter, queridos. E em vida, vamos buscar em Deus essa graça. Veja que eu falo novamente no plural. Ser alguém que vai colocar boas sementes, é isso que vai ficar. Boas sementes. E nos lembrando, não tem jeito, tudo fica, a gente trabalha bastante, a gente faz bastante, mas quando partirmos, tudo ficará. Então, guardemos essa palavra no nosso coração e desejo do meu coração é que Deus abençoe vocês muitíssimo, de forma abundante. Não vai ser hoje nem amanhã, Jefferson, mas Deus vai dar essa graça. Vai ter um momento que essa dor que está apertando muito o seu peito, ela vai ser amenizada. Você vai ficar só com aqueles momentos felizes que nós falamos aqui. Tenha isso no seu coração. Amém? Esse é um desejo, e eu penso que é o desejo de todos aqui. Não é isso? Para Deus dar força. Por que eu sempre me refiro a Ele? Porque se Ele continuar firme e de pé, Ele vai conseguir passar essa estabilidade para essas crianças lindas que estão aqui. Não é isso, queridos? Em nome de Jesus. Eu quero cantar, Valdir, mais um louvor, e aí depois eu vou abrir, porque eu vim aqui como um convidado, de repente familiares, de repente o Jefferson vai franquear a palavra, e aí daqui a pouquinho vai ser o momento do sepultamento, que é às 14 horas. É isso? Nós vamos cantar da linda pátria, 36, estou tão longe. Pode ir. Da minha pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel sua vinda é certa, quando
sei, mas Ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres resplendores, mas contemplo meu lar. Glória a Deus. Aleluia. O presbítero Valdir, ele veio nessa manhã, é líder dos homens lá na nossa igreja. O Fabiano também faz parte da equipe. Ele veio deixar também uma palavra para a família nessa tarde. Desejar uma ótima tarde a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos bastante alegres de poder participar desse momento, que é um pouco difícil para os familiares, para o esposo e os filhos, mas nós temos uma palavra de Deus para cada pessoa que veio, amigo, está aqui nesse momento tão difícil, e creio eu que todos, como já foi falado aqui, vai estar fortalecendo todos os dias, né, para que essa família prossiga, né, a continuar a viver a vida que Deus já deu para dar seguimento. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, a partir do verso 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar. Quero ler somente até aqui, e lembrando que o escritor aqui, ele escreve o tempo, e nós passamos por vários tempos na nossa vida. Nosso irmão está passando por esse momento, e é o tempo que Deus determinou. Nós aprendemos que na Bíblia existe um tempo determinado. Agora estamos chorando, mas amanhã estaremos sorrindo, porque isso é a palavra de Deus. Essa é a nossa vida. Nós vamos viver esses momentos. É difícil passar por um momento como esse, mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz, o choro ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer. No dia seguinte, tudo pode se fazer novo, porque Jesus, ele é tremendo e ele é poderoso. Fique essa palavra para o coração de cada um de vocês. Agora estamos no tempo de chorar, mas amanhã, ou daqui a alguns segundos, nós podemos sorrir, e sorrir com bastante alegria, porque Jesus é que pode transmitir e fazer com que você tenha esse sorriso e ter uma vida abundantemente abençoada por Ele. Amém? Fique com essa palavra no teu coração nesta tarde de hoje, lembrando e refletindo, como foi falado aqui, é melhor estar aqui do que numa festa. Nós vamos refletir a nossa vida. Eu estava contando aqui, pastor, eu tenho 22 natais. Eu já comecei a analisar como que eu vou fazer para cuidar desses 22 natais. Eu preciso fazer o melhor possível para quando chegar esse dia, eu já deixei alguma coisa, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. E que nós possamos refletir neste momento. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu estou refletindo
neste momento, para que eu possa viver o futuro. E aqui nós tiramos uma lição. Nós temos que nos preparar, porque Jesus, ele está à porta, ele está pronto para buscar aqueles que são deles. E que você venha se preparar para isso, para esse dia. Que quando chegar esse dia, você esteja preparado para estar com ele eternamente. Amém, meus queridos? Deus abençoe, uma excelente tarde. Espero que depois dessa palavra, você não fique com ela só ouvindo, mas que pratique ela todo o seu dia a dia. E que o nosso irmão Jefferson, isso, ele tenha um apoio seu todos os dias, que você puder ajudá-lo, sempre com uma palavra de ânimo, de encorajamento, dizendo: vamos seguir à frente, nós estamos juntos, mas realmente estar junto com ele. E com certeza o Senhor vai enriquecer você de bênção e vai fortalecer a vida dele, a casa dele, os filhos dele, e com certeza o nome do Senhor será glorificado. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Antes de fazer o momento de oração, finalizando e deixando a palavra final, a gente sabe que daqui a pouquinho vai seguir o processo do sepultamento. Vou deixar a palavra para o Jefferson. Não sei se de repente ele vai falar ou alguém da família deseja falar, aí depois a gente prossegue. Eu agradecer mesmo a presença de todo mundo, o carinho com a gente, o carinho com ela. Tá falando da Daiane aqui, ficar até amanhã falando. Aos que conheceram, estão aqui pelo carinho, por quem ela era, por quem ela vai continuar sendo, não presente, mas estará presente nas minhas memórias, nas minhas galerias, nas minhas lembranças, na minha vida, para sempre. Deixou um pedacinho dela ali para mim e certamente vai ser inesquecível para sempre. Obrigado por vocês, mais uma vez, e Deus abençoe todo mundo. Amém. Vamos aplaudir Jesus pela Primeiramente, agradecer a cada um que está aqui. Daiane, ela tinha programado em abril da gente se encontrar, e era uma vitória que ela tinha vencido a luta e quis comemorar com a família. E ela comunicou a gente marcou e se encontrou. E ela fez planos da gente se encontrar de novo. Mas eu não sabia que ia ser assim. Eu sabia que a gente estava orando por ela. Porque eu creio no Deus vivo. Deus faz milagre. E Deus já fez milagre. E eu estava orando, pedindo oração para os meus irmãos, que Deus ia dar vitória. Nós marcamos se encontrar mais onde se encontramos hoje. Eu peço a cada um que pense que hoje estamos aqui, como foi falado, amanhã a gente não sabe. O amor vem a crescer cada vez mais no coração da gente. A gente precisa de amor, mais de amor. É isso que a gente precisa. E se você tiver a oportunidade de estar com um familiar seu, um amigo, aproveite cada minuto, porque a gente faz planos, mas só Deus sabe. Eu não tenho mais nem o que dizer. Assim, a gente marcou coisas e não aconteceu. Mas Deus sabe todas as coisas. A gente orou por ela, pedindo para Deus fazer um milagre, mas Deus achou melhor levar sua flor para ficar com ele. E temos que entender que é o fim de todo mundo. Nascemos, vivemos e morremos. Peço que vocês continuem orando pela família, pelo Jefferson, minha sobrinha, meu sobrinho, a mãe dela, porque só Deus para confortar agora, só Deus. Se não for Deus na nossa vida, em vão vivemos. O homem ele faz planos, mas a resposta final sempre vem dos lábios do Senhor. É isso. Mas, como dissemos antes, né? Não termina aqui. Não termina aqui. Então, mais importante é a gente se apegar com Cristo. Ela fez a parte dela, fez o que deveria ter feito, está aí os filhos, o marido está dando o testemunho dele. Se fosse falar, ia falar muita coisa, tem uma galeria imensa. Esse é o legado. Esse é o legado, é isso que fica, né, para a família, é isso que vai ficar de exemplo para os filhos. A gente vê família distinta, né? Família de caráter, respeitosa. Então é isso que fica, queridos. Então,
vamos realmente ter isso. Aonde aqueles que verdadeiramente venceram, a Bíblia diz que o céu, ele não precisa nem de luz do sol, porque o próprio Deus ilumina a cidade. Olha que coisa tremenda. A gente se apega tanto com o trabalho. Eu vou fazer 30 anos agora de trabalho, desde o meu primeiro registro, e a gente se apega para ganhar, para receber, e investe, faz, e a gente dá valor ao ouro, né? Mas a Bíblia fala que o ouro, ele é tão, não tem nem tanto valor no céu, porque o céu tem tudo de melhor. A Bíblia fala que as ruas são de ouro, os muros são de cristais. Lá no céu não tem cemitério, porque lá ninguém vai morrer. Também não tem hospital, porque lá no céu ninguém fica doente. Olha que coisa tremenda. Então a gente vê um familiar nosso, a gente fala, puxa, olha como que foi. E é verdade, é duro. Mas aqueles que ressuscitarem em Cristo, que estiverem com o Senhor, eles não vão estar mais com as suas mazelas, com as suas dores. Eu vi um pai que o filho dele ele era PCD, ele era cadeirante, não podia andar. E aí quando o filhinho dele passou para a eternidade, ele fez uma cadeira de bronze, colocou em cima do túmulo, e o filho dele de pé em cima da cadeira. Por quê? Porque no céu não vai precisar mais de cadeira. Por quê? Porque o corpo corruptível, o que é o corpo corruptível? Esse corpo que pega gripe, esse corpo que a gente come coisas embutidas e vem uma enfermidade. Todos nós estamos sujeitos. Isso é corrupção, é corruptível. Aí eu poderia falar tantas outras coisas. Quando aqueles que estiverem aliançados com Cristo em vida, e eles forem ressuscitados ao ressurgir, ao surgir da última trombeta de Deus, eles ressuscitarão com o corpo incorruptível. Isso seja, corpo transformado. Então vamos nos apegar com isso e trabalhar para um dia, vocês que são parentes, né? Aqueles que são amigos, aqueles que andaram próximo, se encontrar com a Daiane. Bem abençoados. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra. Essa é a palavra de esperança. Essa é a palavra de fé. Não acaba aqui. Não acaba numa tumba fria. Não acaba depois que faz o seu... Não é isso. Não. Se apeguemos com Cristo, com o Senhor. Eu termino as palavras, eu vou ler Apocalipse, vou orar, porque certamente a família quer ter o último momento de despedida aqui, em memória da Daiane. Mas a Bíblia Sagrada diz assim, o louco diz assim, diz, ó minha alma, come, bebe e fome, porque tem muitos bens para muitos anos. E a Bíblia diz assim, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Hoje. E às vezes, eu tenho muitos depósitos, tenho muitas coisas. Eu posso dizer, não. A gente tem que pensar como que eu estou com Jesus. Como eu estou com Deus. Termino em Apocalipse 22. Essa palavra é uma palavra de consolo. Uma palavra maravilhosa. Porque se fosse nossa, não traria consolo a alguém. Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Versículo 3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão, e eles verão a sua face, o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, e eles não precisarão de luz do sol, porque o próprio Deus iluminará a cidade. Glória a Deus. E eles reinarão para todo sempre. E o anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeira. O Senhor, o Deus dos espíritos profetas, enviou seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. Amém. Eu quero fazer a última oração nesse momento. Posso fazer, Jefferson? Tem mais alguma coisa que você queria franquear mais a palavra? Não, eu só queria falar uma coisa importante que alguém falou ali, comentou, que acho que é importante mesmo é a gente não deixar para nós assim, porque
depois que acontece isso aqui, não tem mais como a gente chegar e falar perdão por isso, perdão por aquilo. Acredito que a gente tem que fazer enquanto a gente está vivo, a gente tem que fazer em vida, porque o amanhã já não resolve mais, entendeu? Então é só isso que eu queria falar para todo mundo que estão aqui, que talvez tenha algum problema com o seu familiar, que tenha problema com um amigo ou com uma outra coisa. Independente de qualquer coisa, que seja dinheiro, que seja bens materiais, que seja qualquer coisa. Gente, acho que o importante mesmo da vida é isso. A gente tem que aprender a pedir perdão, aprender a pedir desculpa, porque depois já não tem mais o que a gente fazer. Então eu posso falar por mim. Ela tá aí, ela foi, eu estou em paz com ela, porque o meu melhor eu fiz, o meu melhor eu tentei, e o meu melhor eu consegui, que era o mais difícil. Mesmo que nessa circunstância, infelizmente, mas ela está aqui, com todo o meu esforço, com o esforço de todo mundo, ela está aqui. Então, é isso aí, gente. Vamos orar a Deus, amém? Que, como falamos antes, que Deus traga conforto a vocês. O nosso trabalho como igreja, Jefferson, está orando por você, para Deus dê graça, a vocês, perdão, Deus. Que Deus dê graça a você, para você continuar cuidando dos seus filhos, tá bom? Conte conosco, conte com a oração da igreja. Eu tenho certeza que, como o presbítero Valdir disse, esse tempo vai passar. Vai passar esse tempo e vai chegar um tempo que você vai conseguir sorrir novamente. Oremos ao Senhor. Senhor, nós estamos agora com o coração apertado e tristes, Pai. Se por um lado podemos glorificar e nos alegrarmos do Senhor, por outro lado, como a família, nós nos entristecemos pelo passamento da Daiane. Senhor da glória, eu quero te pedir, como já temos orado, dê força a esse homem, Pai, que é o chefe da família, o Jefferson, para ele continuar caminhando, para ele continuar avançando, Pai, para ele continuar cuidando dos seus filhos, para ele continuar investindo, Pai, nos seus projetos, que essa bênção especial, que só pode vir do Senhor, permaneça sobre ele, Pai, desde agora e para todo sempre. Não é fácil, Senhor. Ele está hoje com a função de sepultar, Senhor, o corpo da sua companheira. Continue sendo, como sempre foi, a força dele. E que essa bênção se estenda sobre a vida da mãe, sobre a vida, meu Pai, Senhor, de todos os familiares, os irmãos e irmãs. Que essa bênção seja sobre todos eles, Pai. Traz o consolo que só vem da parte do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneça sobre vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre vós e Ele tenha misericórdia de vós. Que o Senhor, nosso Deus, Jefferson, guarde a vossa entrada e a vossa saída. E que Ele dê a todos vocês a paz. Amém? Deus abençoe. E mais uma vez, com muito respeito, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui, tá bom? Em memória da Daiane. E eu gostaria, finalizando, ela já não pode mais ver o que está acontecendo aqui. Mas nós podemos, em memória dela, aplaudir Jesus pelo legado, pela vida dela, por tudo aquilo que aqueles que são amigos sabem muito melhor do que eu, né? Aqueles que são família sabem muito melhor do que eu, pela memória da Daiane. Vamos aplaudir Jesus, vamos fazer isso. Força, tá, Pedro? De graça.